é a continuação do vídeo que eu tô respondendo as perguntas de vocês sobre fazer o doutorado no exterior. Então, no vídeo passado eu respondi sobre perguntas sobre inglês e perguntas sobre o processo seletivo. E nesse vídeo agora eu vou responder perguntas sobre durante o doutorado e outras perguntas de vários assuntos que vocês me mandaram. Eu vou começar com uma pergunta que eu não acredito que várias pessoas fizeram e eu tenho vontade de estrangular vocês. Não, brincadeira. Mas a pergunta é o seguinte: é difícil fazer doutorado no exterior? Gente, assim, claro que é difícil. Gente, viver é difícil, criar filhos é difícil, empreender é difícil, receber uma promoção no seu trabalho é difícil, crescer na carreira é difícil. Tudo é difícil, gente. Então, em vez de se preocupar e pensar e se perguntar, é difícil? Tente se perguntar, o que é que eu preciso fazer para conseguir isso? Pronto, é uma pergunta muito mais produtiva e que vai realmente lhe ajudar. Porque saber se é difícil ou não não vai lhe ajudar em nada. Muito pelo contrário. Como foi a sua organização e o balanço entre o trabalho e a vida pessoal durante o doutorado? Difícil. Olha, gente, o meu primeiro ano aqui foi basicamente a adaptação. Então, adaptação a tudo, a morar sozinha, a estar sozinha, isolada, sem ninguém, num outro país, aprender tudo em relação aqui, todas as burocracias que tinha que fazer aqui, tipo de carteira de motorista, na verdade, de carteira de identificação mesmo, até, sei lá, instalar a internet na sua casa, alugar um apartamento, tudo sozinha eu tive que aprender a fazer. E eu nunca tinha morado sozinha antes também, então foi tudo uma grande adaptação pra mim. Então no primeiro ano eu trabalhava, nossa senhora, muitas horas por dia. Às vezes eu saía do escritório na universidade 2 horas da manhã e ia pedalando pra casa. Mas eu fazia isso porque eu achava que eu tinha que provar o meu valor, né? Por ser a única mulher no meu escritório, por ter vindo de arquitetura e não de engenharia e fazendo um doutorado em engenharia. Por ter vindo do Brasil e ter aquela síndrome, né, de que ai, a gente é pior do que os outros. Tudo isso me levou a ter uma síndrome do impostor fortíssima do primeiro ano, que é aquele medo, né, aquela coisa que você acha que você tá enganando os outros, que você não é capaz de fazer o que você tá fazendo, que você não deveria estar ali, que você era um impostor ou impostora, sabe, ocupando o lugar de alguém que deveria estar ali, mas fingindo que você sabe o que tá fazendo, basicamente. Então essa era a impressão que eu tinha o tempo todo. E eu tive que aprender a vencer isso, sabe? E perceber que, não, peraí, eu não sei tanto tecnologia, tanto software quanto meus colegas sabem, mas eu tenho uma habilidade muito boa de enxergar o quadro geral das coisas e conectar ideias e pensar uma sequência lógica de uma pesquisa que muitas vezes alguns colegas não têm, então eu posso usar isso a meu favor. Então eu fui descobrindo quais são os meus pontos fortes e trabalhando em volta deles, em vez de ficar me martirizando por não ter ponto forte dos outros. Quanto à organização do dia a dia, da rotina, da produtividade, eu fiz um vídeo aqui já nesse canal explicando, dando dicas para vocês se organizarem durante o mestrado e doutorado. E todas as dicas que eu dei no vídeo foi o que eu usei aqui durante o meu doutorado. Então foi como eu me organizei durante o doutorado, basicamente. Então já tem um vídeo sobre isso. Me perguntaram também se eu tinha metas de escrita e leitura. Eu não estabelecia metas, por exemplo, escrever tantas palavras por dia ou ler tantos artigos por dia. Dependia, eu tinha metas assim para o ano, eu tinha o cronograma do meu doutorado como um todo, né, para eu ver ali até quando eu podia ficar pesquisando, até quando eu tinha que fazer a prova tal, a prova do meio do caminho, né, a prova que você faz para qualificar. Enfim, quando é que eu tenho que começar a escrever minha tese? Quando que eu tenho que coletar dados, analisar dados? Isso, obviamente, mudou muito o tempo todo, mas era importante ter aquele calendário geral ali na minha frente para eu entender onde que eu estava no processo. E também para traçar as minhas metas do ano, as metas do semestre. E aí, a partir dessas metas é que eu ia vendo o que eu tinha que fazer. Também em conjunto com as aulas, né? Eu tinha que cumprir os prazos das matérias, tinha que ler o material que era requerido por cada matéria, mas eu também tinha que ler o material para a minha pesquisa. Então eu fui organizando dessa maneira, tipo assim, encontrei 50 artigos e preciso ler eles em tantos dias, então deixa eu ver quantos artigos por dia eu tenho que ler.
mas não tinha uma meta fixa de leitura e de escrita. Tem cobrança muito grande para publicar artigos? Sim, de modo geral, sim. A quantidade de artigos, etc., vai depender da sua área, do seu departamento, da sua universidade, do seu orientador, principalmente. Mas, no geral, sim, existe uma cobrança muito grande para produzir artigos. O que eu notei é que, assim, se você trabalha em laboratório, por exemplo, a cobrança é um pouco menor porque você trabalha muito com experimento. Então, não é, assim, para você ter conclusões, esse tipo de coisa, tem um tempo, aquelas amostras precisam de um tempo para dar resultado, para se desenvolver. Mas eu, por exemplo, não trabalhei em laboratório. Então, para quem não está trabalhando em laboratório, está trabalhando com software, ou com análise de dados, ou com outra coisa que não é relacionada a uma amostra, que não depende de você, quer dizer, você é exigido sim publicar mais artigos. Isso é de modo geral na minha experiência. Você sofreu preconceito por ser brasileira? Olha, gente, acho que não por ser brasileira. Acho que estava mais na minha cabeça do que na cabeça dos outros, porque no meu departamento aqui na universidade que eu estudei, na Arizona State University, tem gente do mundo inteiro. Então eu tinha muito colega da China, da Coreia, da Índia, sabe, do Paquistão, meu Deus, de tanto lugar. E assim, inclusive tinha pouca gente da Europa, pouca gente, não conhecia assim ninguém da América do Sul. Na verdade não, tinha uma colombiana. E era isso, assim. E pouquíssimos americanos, pouquíssimos. Então, como a diversidade era muito grande, eu não sofri preconceito por vir de onde eu vim. Mas, por estar num ambiente completamente dominado pelo sexo masculino, eu já sofri preconceito de colegas por ser mulher, né? Mas depois de um tempo eles tiveram que aprender a me respeitar. E eu até me formei antes de muitos deles. Você acha que sua rotina teria sido diferente se você tivesse feito o doutorado no Brasil? Olha, é difícil para mim responder essa pergunta porque eu não fiz doutorado no Brasil, não fiz mestrado no Brasil, então eu não tenho como comparar. Mas algumas coisas teriam sido diferentes sim. Por exemplo, aqui, eu não sei no Brasil, mas aqui com a bolsa, com o dinheiro da bolsa, né, os $1.300 por mês, dava para viver, dava para pagar o aluguel e dava para comprar o que eu precisava. Assim, não dava para sair comprando, né? Não dava, tinha que ter prioridades. Então, assim, para usar o dinheiro aqui, você tem que pensar: eu quero ir pra balada ou eu quero comer comida orgânica, sabe? Você tem que fazer escolhas. Mas dá pra viver, dá pra você ter o básico com muito menos dinheiro do que no Brasil. Então, eu acho que isso seria um fator, né, que poderia impactar na rotina. O fato de você ter mais preocupações financeiras, ou talvez ser obrigado a dividir apartamento com algumas pessoas para conseguir pagar tudo, né, com o dinheiro da bolsa. Questão do transporte público. Aqui eu morava perto da universidade, dava para eu ter transporte público bastante bom, gratuito, e tem uns que não são gratuitos também, mas era um preço acessível e tudo mais. Então, assim, era pouco tempo que eu perdia com deslocamento, sabe? E às vezes no Brasil, dependendo de onde você mora, onde você consiga morar, né, pra poder atender aquela universidade, talvez você tenha que pegar um tempo de engarrafamento, de trânsito muito maior, o que também influencia na sua rotina, porque é um tempo que você, assim, não usa muito bem, né? A não ser que você escute audiolivros, você não tá pesquisando durante aquele tempo. E também não tá descansando. Mas, por outro lado, se eu estivesse no Brasil, o meu apoio, o meu suporte emocional teria sido muito maior, porque eu teria as pessoas que eu amo perto de mim. E isso não foi o que aconteceu aqui, assim. Depois eu conheci meu marido e tudo mais. Mas os meus amigos de infância, sabe? Aquelas pessoas que estão comigo, não importa o que aconteça, elas estão no Brasil. Então foi bem difícil de conseguir fazer tudo sem esse suporte emocional. Então, assim, eu ficava mais de um ano sem ver minha mãe. Nesse momento tem 2 anos que eu não vou para o Brasil, então é difícil. É difícil. Você trabalhou durante o doutorado? Eu trabalhei alguns trabalhos dentro da universidade, que é o que o meu visto, a minha bolsa me permite fazer, tá? Para o visto de estudante, que é o meu visto tipo J1, você não pode trabalhar fora da universidade.
E para qualquer trabalho você precisa da autorização do seu patrocinador. Então eu tinha que mandar pedido de autorização, era uma burocracia sem fim. Mas quando autorizavam, eu pegava e fiz uns trabalhos sim na universidade que não eram totalmente relacionados com a minha pesquisa. Você já era casada quando foi fazer o doutorado? Não, eu não era casada, eu conheci meu marido aqui, eu jamais imaginei casar aqui, casar com um americano. Eu achava que isso não ia acontecer nunca. Tinha aquela imagem estereotipada dos americanos que a gente tem. E vim pra cá achando que isso jamais ia acontecer. Então eu vim com, acho que eu tinha 25 anos. E aí eu já tava na minha cabeça, vou voltar com 30 anos pra cá, sem namorado, sem relacionamento, pra começar, não quero nem saber fazer o quê, é a minha escolha, eu vou fazer isso. Mas acabou que eu conheci meu marido aqui em 2015. E aí a gente se casou 3 anos depois, ano passado. Quanto tempo você tem para terminar a tese? Depende da universidade? Gente, depende principalmente de você e do seu orientador. Mas assim, normalmente demora uma média, digamos, de 4 a 6 anos para você concluir um doutorado. Mas esse tempo vai depender da sua área, vai depender, por exemplo, se você trabalha em laboratório ou não, porque às vezes quem trabalha em laboratório, como eu falei antes, precisa, não depende só de você, então depende da sua amostra, daquelas coisas darem certo. Então assim, você pode demorar um tempo muito maior para se formar se você trabalhar em laboratório. Depende também da sua condição de estudo. Por exemplo, se você receber uma bolsa, essa bolsa pode ter lá uma duração. Então, a minha duração da bolsa foi 4 anos. Então, depois de 4 anos, eu estava aqui por conta própria. Então, eu terminei em 4 anos, um pouquinho antes de 4 anos. Onde você morou durante o doutorado? Eu morei aqui no Arizona, na região metropolitana de Phoenix, que é onde eu ainda moro. Eu morei no primeiro ano em um apartamento sozinha, no segundo ano em diante eu já dividi apartamento. No segundo ano eu dividi com um colega de apartamento, no terceiro, no quarto ano eu já morava com meu marido. A gente morou junto por 2 anos, eu terminei o doutorado, a gente se casou e obviamente continuou morando junto. Você desenvolveu algum transtorno psicológico durante o doutorado? Essa pergunta pode surpreender algumas pessoas, mas é muito comum, para quem não sabe, desenvolver transtornos psicológicos durante o doutorado. É um período de isolamento muito grande, que você trabalha muito e recebe pouco, que a relação com os orientadores é super complicada, competição, um ambiente acadêmico, enfim, tudo isso não é muito saudável para o seu cérebro. Graças a Deus eu não desenvolvi, fora aquela questão da síndrome do impostor, mas eu não considero, eu acho que isso não é um transtorno psicológico, mas não desenvolvi. Mas eu também não tinha propensão à depressão e ansiedade antes, eu não tinha desenvolvido isso nunca na minha vida, então não aconteceu de eu desenvolver durante o doutorado. Talvez eu tivesse desenvolvido porque, assim, durante o meu primeiro ano, como eu falei, eu trabalhava loucamente, que achava que tinha que provar tudo pra todo mundo, mas aí teve um momento que não dava mais, que eu percebi, não, eu preciso ter um balanço aqui, eu preciso equilibrar a vida pessoal com o trabalho. E foi nessa época que eu conheci meu namorado, meu marido, que na época, meu namorado. E aí, basicamente, isso me forçou a ter uma vida além do doutorado, graças a Deus. E aí eu comecei a trabalhar menos, trabalhar de uma maneira mais inteligente, traçar melhor minhas metas, usar mais meu planner, estipular as metas diárias, tudo isso que eu ensino pra vocês como fazer nesse canal. Eu comecei a utilizar e foi aí que eu consegui desenvolver esse balanço, né, entre vida pessoal e o doutorado. E também isso que me motivou a ensinar pra vocês, como eu ensino aqui no canal, como fazer isso. Qual o custo aproximado de fazer doutorado no exterior? Gente, é muito dinheiro. Se você não conseguir uma bolsa pelo governo, uma das únicas formas para todo mundo que eu conheço, para a grande maioria da população brasileira, a outra única forma é você conseguir uma bolsa por outro governo ou pela universidade. Ou seja, você vai trabalhar como assistente de professor, assistente de pesquisa para o seu orientador. Então você vai dar aula, vai corrigir prova, vai fazer pesquisa para o seu orientador no tema que ele quer que você faça ou ela quer que você faça. Então é possível você conseguir uma bolsa pela universidade, né, indo atrás do orientador, vendendo seu peixe, é possível. Mas se você não conseguir isso e não conseguir uma bolsa de estudo, a não ser que você tenha aí sobrando uns 200 mil dólares, não dá, gente, é muito caro. É
É basicamente isso mesmo, uns 200 mil dólares, digamos assim. Mas depende muito, muito, muito da universidade. Se você for para uma das mais prestigiadas, particulares daqui dos Estados Unidos, você pode triplicar esse valor aí, eu acho. Você já veio com dinheiro ou veio na doida? Gente, porque eu consegui essa bolsa que dava auxílio passagem, né, e dava um salário mensal, eu não juntei dinheiro antes de vir pra cá. Naquela época eu também não sabia me organizar financeiramente. Então eu poderia ter juntado muito mais dinheiro, mas eu era péssima com o meu dinheiro. Só aprendi a usar o meu dinheiro depois que eu cheguei aqui. Tive que aprender porque não tinha jeito. Era isso, era ou vai ou racha, né? Como a pós-graduação no exterior se diferencia da graduação? Então eu acho que essa pessoa está perguntando como... por exemplo, se você veio fazer graduação aqui no exterior ou fez graduação sanduíche, né, um intercâmbio, estudou aqui durante algum tempo, durante sua universidade, sua faculdade, qual a diferença dessa experiência para a experiência do doutorado ou do mestrado? A diferença principal, gente, é que durante a graduação você tem uma relação muito mais de ouvir, aprender e absorver conteúdo do que de produzir conteúdo. Você é esperado, quando você passa para o doutorado, você é esperado a ter pensamento crítico, questionar, chegar com ideias de coisa para estudar, elaborar teorias, elaborar hipóteses, aprender a análise de dados, a solucionar problemas. Então, é uma coisa muito mais ativa do que o conhecimento que a gente adquire durante a universidade, que dependendo do lugar que você for é mais passivo. Então tem o professor falando para uma turma de 100 estudantes que estão ali para aprender e ouvir o que ele tem a dizer e anotar. Então, durante o doutorado é uma coisa muito mais ativa, tem muito mais discussão, muito mais questionamento e você é esperado a produzir conhecimento. Inclusive, sua tese, sua dissertação tem que ser algo completamente original, que não existe e não tenha sido publicado antes. Então, você tem que aprender a produzir conteúdo. Qual o melhor benefício e a pior coisa de morar no exterior? Boa pergunta. Olha, gente, eu acho que o melhor benefício é, sem dúvidas, o crescimento pessoal que você tem durante o tempo que você está aqui. Durante 4 anos eu amadureci uns 20 anos, assim, sem exagero. Eu abri muito minha mente, eu conheci pessoas do mundo todo. Embora eu não tenha viajado muito na minha vida, na verdade eu só viajei para os Estados Unidos até hoje, infelizmente, eu conheci muita gente de outros países, então eu conversei com eles, eu perguntei como é que era no país deles, então eu tive uma troca cultural muito grande, abri minha mente, dissolvi vários preconceitos que eu tinha, provei pra mim mesma que eu sou capaz, né? A independência que você ganha é uma coisa que não tem preço e o crescimento pessoal que você ganha é uma coisa que não tem preço também. Então eu acho que esse é o maior benefício. E a pior coisa, sem dúvida, é o isolamento. É você estar longe de sua família, de seus amigos, é você ver o tempo todo casamentos, formaturas, nascimentos, aniversários, dia dos pais, dia das mães, tudo que você está perdendo. E você acompanhar aquilo por rede social e, tipo, você querer estar lá, mas você não tá. Poxa, meus melhores amigos vão casar esse ano e eu não vou poder viajar pra ver eles. Então, assim, isso tudo é muito difícil. É a maior dificuldade de todas, assim. É você querer o colo de sua mãe, de sua melhor amiga e você não poder ter, porque tá a muitos e muitos quilômetros de distância. Outra coisa também super difícil é você sentir falta da comida brasileira, da comida do lugar que você veio. Tem dia que eu dava os meus 2 dentes da frente por um acarajé, gente. É sério. Agora eu vou responder as outras perguntas que vocês mandaram que não estão relacionadas com os temas que eu já apresentei antes. São perguntas de vários temas. O que é mais importante, contato prévio com o seu orientador ou encaixar na linha de pesquisa dele ou dela? Olha, o contato prévio com o seu orientador eu acho extremamente importante. Talvez não seja, sei lá, 100% essencial. Talvez tenha gente que consiga vir pra cá e conseguir o aceite na universidade mesmo sem ter falado com o orientador antes, isso é possível. Mas é muito mais fácil quando você conversa com aquele orientador. E também, gente, vai lhe dar uma noção de com quem que você tá vindo estudar. E a relação entre você e seu orientador é basicamente um casamento. É muito importante. Então, assim, mesmo que seja uma merda, porque às vezes é e acontece mesmo,
você tem que saber de antemão com quem você está lidando, sabe? Então, pelo menos ter um feeling daquela pessoa. Se encaixar na linha de pesquisa dele ou não, vai depender da sua prioridade. Digamos assim, seu objetivo principal é trabalhar com uma determinada linha de pesquisa ou é fazer o doutorado, mestrado e você é um pouco mais flexível quanto à linha de pesquisa que você quer trabalhar? Como saber se seu orientador é bom, ou seja, capaz de te ajudar e não só de criticar? Eu acho que não tem muito como saber a não ser perguntando para outros orientandos, para outros estudantes que estão sendo orientados por essa pessoa. E é normal você pedir uma referência para seu orientador. Tipo, você pode me colocar em contato com seus estudantes, é super normal, tá? É importante você fazer isso, mas assim, cada pessoa é uma pessoa. Então pode ser que alguém se dê super bem com o seu orientador e você não vai se dar tão bem com ele. Pode ser que ele critique muito você e não critique seu colega, por razões que são deles e não suas. Então assim, faça o melhor que for possível para conversar com essa pessoa antes, para pedir referência dos orientandos dele, conversar com esses outros estudantes, mas não tem muito como prever, não. E isso vai ser um fator de frustração, com certeza, durante alguns momentos, não tem orientador perfeito, e também vai ser um fator de satisfação de vez em quando. Então é uma relação complicada, como qualquer outra relação, que você vai ter que aprender a lidar. Não tem, assim, não tem como falar isso de uma maneira melhor. A gente tem que aprender a lidar com o nosso orientador. E a gente só aprende lidando. Mas assim, fazendo também o papel de advogado do diabo, às vezes eles te criticam para lhe ajudar. Então você tem que ser... A gente tem que amadurecer muito nesse momento e aceitar a crítica, porque críticas virão. Se não for do seu orientador, vai ser de outra banca, vai ser dos editores dos periódicos que você mandar os seus artigos. Então, assim, você vai ser criticado, gente. A gente tem que aprender a lidar com isso. Então, assim, a gente tem que aprender a separar o joio do trigo, né? Pegar as críticas construtivas e crescer, e as críticas não construtivas ignorar. Quais áreas têm mais oportunidades para mestrado e doutorado? Tem para todas as áreas? Sim, gente, até onde eu sei, tem para todas as áreas, assim, eu não sei dizer para vocês quais são as áreas que têm mais ou menos oportunidades, mas, independente da sua área, você tem que pesquisar as universidades, os programas, os orientadores, perguntar mesmo para esses orientadores, tipo, tem vaga? Sabe, tem como eu me candidatar? Se não for com você, você indica algum colega? Então você tem que botar as caras mesmo e correr atrás, não tem jeito. Terminei a faculdade. O que devo fazer para tentar um mestrado no exterior? Pesquisar. Criar uma meta inteligente. Tem um vídeo explicando como criar metas inteligentes. Se organizar. Planejar. É o principal conselho que eu lhe dou. Então, com os vídeos aqui do canal e as dicas, etc., fica mais fácil de você aprender a se planejar. Mas você tem que ter, digamos assim, um cronograma de estudo. Você tem que traçar um prazo para você mesma. Quando é que você quer se candidatar para esse mestrado, sabe? Então você tem que ver o que você precisa fazer logo de imediato. Você precisa pesquisar, tá? Você precisa começar a pesquisar que área você quer. Dentro da sua área, qual é a linha de pesquisa que você gostaria de seguir? O que você gostaria de aprender mais sobre? Que universidades oferecem programas nessa área? Quais são os professores que trabalham com essa linha de pesquisa? Então você tem que entrar no Google mesmo e sair pesquisando universidade por universidade. É um trabalho do cão, mas tem que ser feito. Isso, na verdade, está alinhado com outra pergunta que é: qual a dica principal que eu dou para quem quer fazer doutorado no exterior? Gente, acredite que você pode fazer isso. Agora, não é só acreditar, você tem que definir um prazo para você mesma, como eu acabei de falar, criar metas, se planejar, correr atrás de pesquisar sobre isso. Vai ser até uma boa preparação para o seu doutorado, porque basicamente correr atrás de dados é o que você vai fazer durante o doutorado inteiro. Então não espera cair para vocês um guia completo no colo, porque não vai cair. É muito difícil mesmo conseguir informação, é difícil juntar tudo, mas vocês têm que fazer, é uma coisa que ninguém pode fazer por você. Então minha dica é: acredite e trate esse processo de pesquisa, de seleção e tudo mais, como se fosse um trabalho mesmo. Como se você tivesse acabado de conseguir um segundo emprego. Você se contratou como estudante de doutorado. Então vamos começar agora se preparando para escolher o seu doutorado. Depois se preparando para se candidatar a esse doutorado. Então digamos que seu trabalho começa desde agora. Então encare isso como um trabalho. Tenho medo de não dar conta. Não foi uma pergunta, mas foi uma afirmação.
Eu também tive medo de não dar conta. Todo mundo tem medo de não dar conta. E ter medo é normal. Você só não pode deixar esse medo lhe paralisar. Não pode deixar esse medo lhe impedir de tentar, entendeu? Porque no final das contas você só vai descobrir se dá conta ou não depois que tentar. Então, em vez de pensar, tenho medo de não dar conta, tenta pensar assim, o que é que eu preciso fazer para dar conta disso, né? Que tipo de suporte, que tipo de apoio eu vou precisar para dar conta? E você já começa a se planejar em relação a isso. Quais as universidades com mais vagas para estrangeiros? Eu não sei se tem muito isso, gente. A minha universidade, Arizona State University, ela é super em prol da diversidade. Então tem gente de todo canto do mundo. Tem muito mais estrangeiro do que americano na minha experiência. Mas eu não sei dizer se isso é uma política da universidade de ter, digamos assim, vagas específicas para estrangeiros. Eu não acredito que seja. Existem mestrado e doutorado em universidades públicas? Existem bons programas gratuitos? Aqui nos Estados Unidos, universidade pública não é a mesma coisa que universidade gratuita. Então, assim, as universidades da Ivy League, que são as mais prestigiadas, né, com mais status, são privadas. Harvard, tudo isso é privado. E existem as universidades públicas, que também são boas e podem ter cursos que são melhores em algumas áreas. A minha universidade é pública, a Arizona State University é pública, mas não por isso é de graça, muito pelo contrário. Sou casada e com um filho, isso é complicador? Depende da ótica que você olhe para isso, depende da sua perspectiva. Então, por exemplo, tem pessoas que deixam de fazer um doutorado fora porque elas não querem comprometer 4, 5, 6 anos da sua vida no momento em que elas gostariam de construir família a ficar fazendo um doutorado e sem ninguém, sabe? Sem ter um parceiro, parceira, enfim. Você não tem essa preocupação, você já constituiu a sua família, já tem seu marido e seu filho, então assim, por esse lado, é um ponto positivo. Outro ponto positivo, você tem apoio, você tem suporte emocional. Dependendo de como você vier para cá, do seu visto, você pode conseguir um visto para o seu marido e para o seu filho como dependentes. E mesmo se você não puder trabalhar, por exemplo, o meu visto aqui, o J1, eu não posso trabalhar fora da universidade, porém, se eu tivesse casado com alguém que não é americano, meu marido é americano, se eu tivesse casado com alguém que não é americano, essa pessoa teria direito a um visto de dependente. Se eu tiver um filho aqui também, ele teria direito ao visto de dependente. E essas pessoas podem trabalhar. Meu marido pode trabalhar, meu filho poderia trabalhar. Eu é que não posso. Então, assim, é complicador pelo fato de que você vai ter que procurar oportunidades para eles também. Você vai ter que ver, por exemplo, como é que você vai fazer com a educação do seu filho. Você vai ter que ver como é que seu marido pode conseguir emprego ou sua esposa pode conseguir emprego aqui. Então, assim, depende. Estamos chegando nas últimas perguntas. Você sabe como conseguir bolsas de estudo para insira aqui o país? Não, eu falei até pra vocês no Instagram que eu não tô atualizada no processo de bolsas. Então dá uma pesquisada mesmo, vê quais são as bolsas disponíveis para que países, quais são os pré-requisitos. Talvez você tenha que começar a juntar informação do zero, mas é parte do processo. Ai, é isso, gente. Foram muitas, muitas, muitas perguntas. Obrigada pelas perguntas. Espero ter ajudado, espero ter respondido, né, o que vocês queriam saber. Se vocês tiverem mais dúvidas ou mais perguntas, pode deixar aqui nos comentários, não tem problema, eu respondo aqui nos comentários mesmo. E se você teve experiência, fez um doutorado no exterior, conta aqui também como é que foi, conta se você concorda com o que eu falei, se você discorda, enfim. E é isso. E para mais informações sobre processo seletivo, etc., tem o site do AppBrothers, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, tá bom? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau!